Bom dia a todos. Chegamos hoje ao 50º dia da contagem do Homer e hoje é a festa de Shavuot, também conhecida como Pentecostes. E hoje, a partir de aproximadamente às 18 horas, se inicia esta festa. É incrível, né? Como que a palavra de Deus ela é complexa e profunda e cheia de detalhes. A festa dos pães ázimos, Deus nos mandava contar 7 dias até a festa das primícias, chamada também Bicurim. E agora Deus manda o seu povo contar 7 semanas inteiras, até que se complete o 50º dia, que é a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. Juntamente com outras ofertas, 2 pães com fermento são apresentadas a Deus, como consta lá em Deuteronômio 16, e mostra que, embora essa festa esteja associada à colheita, ela foi idealizada para nos lembrar que um dia nós fomos escravos no Egito até que o Senhor nos libertasse. Shavuot tornou-se a festa da entrega da Torá, da entrega da lei. E, tradicionalmente, nós lemos o livro de Ruth, celebrando essa festa nas sinagogas do mundo inteiro. E esse dia também é chamado por muitos como a conclusão da Páscoa. A gente lê também o livro de Êxodo 19, em hebraico Shemot, e ali se encontra, mais conhecido como os 10 mandamentos, mas a palavra literal seria as 10 palavras, que são as tábuas da lei. O significado messiânico existe em abundância em toda essa festa. Da perspectiva de Deus, o período de grande colheita houve quando um grande número de judeus e gentios vieram e tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus. E isso foi iniciado nessa festa de Shavuot, com a descida do Espírito Santo e também com a celebração da ressurreição de Jesus e Yeshua, como está lá em Atos 2. Os 2 pães impuros de Shavuot, que falamos logo no início, pode, portanto, simbolizar judeus e gentios apresentados a Deus, mas agora como uma só família. Deus falou sobre um tempo quando ele escreveria sua lei nos nossos corações, como diz o livro de Jeremias 31. E Ezequiel também menciona que Deus ele vem habitar em nós através do seu Santo Espírito nos nossos corações, e é uma relação com esses 2 textos. Então, o que Deus está fazendo é associar o recebimento do Espírito Santo dele com o colocar a sua lei em nossos corações. E qual época seria mais apropriada para ele colocar o seu Espírito visivelmente em seu povo do que Shavuot, que é a festa da entrega da Torá? A celebração de Shavuot mais famosa da história é exatamente esta, registrada no Novo Testamento. Assim, como cada nação no Monte Sinai ouviu a lei em sua própria língua, os judeus de todas as nações ouviram os discípulos de Yeshua em sua própria língua naquele Shavuot de Atos. Então,
Pedro se dirigiu à multidão na língua mais comum. Não sabemos se é o aramaico ou o hebraico. E nesse cenário de Shavuot, se assemelhava às histórias rabínicas do Monte Sinai e da entrega da lei. Então, essa foi a escolha do tópico de Pedro. Aparentemente, Pedro estava familiarizado com a tradição de que o rei Davi nasceu e morreu na festa de Shavuot, porque ele escolheu aquele dia para falar sobre a morte de Davi e a ressurreição de Yeshua. Não foi à toa que Pedro escolheu esse texto. Pedro descreveu Jesus como um homem diferente de outros homens, porque no perfil dele estavam as credenciais de milagres e maravilhas. Pedro continuou dizendo que a maioria das pessoas não aceitava Yeshua e por isso ele foi crucificado. No entanto, Pedro ressaltou que a morte não foi o fim da história. Ele disse à multidão que Deus ressuscitou Yeshua, Jesus, dos mortos, em contraste com o rei Davi, que morreu e foi sepultado, e seu túmulo está lá até os dias de hoje. O que a ressurreição tem a ver com Shavuot? Pedro cita as palavras do rei Davi no Salmo 16, quando ele falou sobre a vinda de um Messias que morreria e ressuscitaria. Isso se cumpriu, explicou Pedro, exatamente na ressurreição de Yeshua, que era um descendente de Davi. A ressurreição, no final dos tempos, não era um conceito novo para aquele público que ouvia Pedro. A Bíblia fala sobre multidões que dormem no pó da terra e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo, como diz o livro de Daniel, no capítulo 12. A tradição judaica já falava disso no tempo de Jesus. E era evidente entre os grupos judeus, principalmente os fariseus, que haveria ressurreição vindoura. Portanto, nesse Shavuot, não foi apenas o cenário rabínico de uma palavra de Deus sendo transmitida em várias línguas diferentes, mas essa palavra falou da ressurreição de Yeshua. A tradição judaica oferece outro sussurro de que Shavuot seria o momento em que o arrebatamento aconteceria. A tradição judaica diz que Enoque nasceu na época de Shavuot. E a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado por Deus. A tradição afirma que Enoque foi arrebatado exatamente na mesma época da igreja gentia. Enoque era um gentio anterior a Abrão. Enoque andou com Deus e Deus o levou, ou Deus o arrebatou, como diz lá em Gênesis 5:24. Nós sabemos que a igreja nasceu na época de Shavuot, Pentecostes. A mesma época em que a tradição judaica afirma que Enoque nasceu. Será que a igreja será arrebatada na mesma época do ano em que nasceu, como no caso de Enoque, que nós falamos? Mas o importante é a gente se lembrar que a Bíblia, ela não revela
quando acontecerá este arrebatamento. Embora o raciocínio do arrebatamento acontecer na época de Shavuot é pertinente, é plausível, mas nós temos que lembrar que é apenas um pensamento racional. Pode estar certo, pode estar errado. E mesmo que esteja certo, nós saberemos somente a estação do ano, não o dia e a hora. A precisão só poderá ser determinada quando o cumprimento dessa profecia acontecer. O que nós sabemos é que o arrebatamento somente acontecerá no tempo perfeito de Deus. E sabemos que devemos esperar, confiantes, sabendo que Yeshua está conosco e que o trabalho em nós, e que ele trabalha em nós por meio de nós. Além disso, a gente tem que se lembrar de que nem todos acreditam na mesma coisa quando se trata de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E nós não podemos permitir que se crie uma divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem, e isso causa uma divisão no povo de Deus. Todos concordamos que Yeshua está voltando e que fará novas todas as coisas, e que essa seja a nossa oração em conjunto, até que ele volte, e que continuemos trabalhando nos campos de trigo para que a sua colheita seja abundante. Shalom, Hag Sameach Shavuot.